na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos queridos e amados ouvintes. Videologado nesta programação, estamos aí com o programa da Superintendência apresentado pelos jovens da Sede Internacional. Este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem como pastor presidente Humberto Schmidt Vieira,
diretor de comunicações, pastor Paulo Roberto dos Santos. Estamos localizados na Avenida Farrapos, número 312, Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, já de antemão, você que está aí videologado conosco, já aproveita para compartilhar. Hoje nós temos um convidado muito especial que vai estar falando sobre um tema muito relevante, né? Então, manda esse link, ele é muito fácil, clique ali em compartilhar, envie esse link para outro jovem aí que você conhece, de repente que está desviado, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que está pensando já em se desviar. Então aproveita essa oportunidade para evangelizar alguém, de repente você conhece, um amigo seu, parente, envie este link para que essa pessoa possa ser abençoada por Deus. Eu gostaria de saudar aqui o irmão Guilherme, paz do seu irmão Guilherme, que está apresentando conosco também. Paz, irmãos, igreja. Só para falar que eu não sou convidado especial, tá? Glória a Deus. Estou feliz em estar aqui hoje. Paz do Senhor, o pastor Carlos Alberto. A paz do Senhor a todos os irmãos videologados. Eu quero manifestar a minha satisfação de estar em mais um programa aqui da nossa Juventude Restauração. Glória a Deus. Então o pastor Carlos Alberto, nosso convidado especial de hoje, né, vai estar trazendo um ensinamento para nós a respeito do maior no reino de Deus. Então, diante disso, nós vamos fazer algumas perguntas. Aí você que tem alguma pergunta, envie aí no chat, nós vamos estar lendo. Nós temos aqui o telefone que está aqui ao nosso lado, para que nós possamos estar lendo aí as perguntas no chat, vendo alguma coisa que você possa estar interagindo aí conosco. Então não perca esta oportunidade, nós vamos estar falando sobre o reino de Deus. Então já aproveita para fazer na obra de Deus aí e compartilhando esta programação. Então, pastor, já queremos já de antemão começar nossas perguntas, né? Porque nós temos bastante tempo aqui para falar sobre esse tema. Eu creio que é uma coisa que dá para a gente falar muito tempo, né, pastor? Por muitas horas, né? Com certeza, dá para falar uma semana, mais ou menos, talvez um mês, né? Um ano. Eu, particularmente, venho falando sobre o reino de Deus há 40 anos, né? Olha aí, ó. Então, o assunto é inesgotável. Então, vamos aproveitar ao máximo aqui para fazer pergunta, irmão Guilherme. Aproveita aí para fazer suas perguntas aí, que tem alguma dúvida que tiver, e eu também vou estar fazendo uma pergunta. E já para fazer a primeira pergunta, pastor, a gente fala muito sobre o reino de Deus, né? Inclusive, nós fazemos muitas orações, né, sobre o reino de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Exatamente. Tem, por exemplo, o pastor presidente ensina a gente a orar pedindo o reino de Deus. Às vezes a oração que a gente não consegue fazer, a gente fica ali falando, venha o teu reino, venha o teu reino. E o reino de Deus vai vindo. Mas a gente fica pensando assim, mas como assim o reino de Deus? O que é reino de Deus? Porque um ponto aqui que eu quero trazer antes de fazer essa pergunta, né, é que quando a gente fala de reino, a gente já imagina num rei, né, um trono, já imagina assim num território, em pessoas subordinadas a ela, e enfim, a gente começa a imaginar coisas assim, sobre essa questão de reino. E a Bíblia fala, né, Jesus falou ali que o reino de Deus não é comida nem bebida. Bom, a gente já sabe então que o reino de Deus não é comida nem bebida. Aí tem gente que pergunta se mas se não é comida nem bebida, por que Jesus falou que a gente vai comer aquela passagem bíblica, né, que ele já estava ali próximo à sua morte, até que comerei convosco no meu reino. Então, mas como é que a partir de Mateus 26, 26. Isso. Aí a pessoa pergunta assim, mas como é que vai suceder isso então? É uma contradição? Como é que a Bíblia diz que o reino de Deus está entre vós? Afinal, pastor, o que é o reino de Deus para a gente iniciar esse tema? Bom, em princípio nós temos que entender o que é a palavra reino, né? O reino é um estado governado por um soberano. Ou seja, temos aí duas situações, um local ou um grupo, né? E alguém que os governe, que os lidere, que tenha autoridade sobre eles. Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou a dizer assim, olha, o reino de Deus está chegando aí, vocês têm que entender essa questão. E um dia alguém perguntou para ele, mas exatamente isso que tu está dizendo. Mas como é que é essa história aí de reino? E ele olhou para eles e disse, o reino de Deus já está entre vós. Olha aí seria uma expressão corpórea, representação corpórea do reino que estava todo em Jesus. Também se entende, as expressões ali se entende que o reino de Deus está
dentro de vós. Né? Então existem as duas questões. Naquele momento ali, o reino de Deus representativo era Jesus. Mas, na aplicação prática, ele estaria então o domínio de Deus dentro das pessoas. E isso, na aplicação prática, tem que existir. Né? O reino de Deus, então, seria o governo de Deus sobre aquelas pessoas que adentram ao reino, aceitam o reino, são filiados ao reino, enfim, existe uma temática grande sobre isso na Bíblia. Né? Mas a Bíblia nos orienta para início de assunto, né, o que está em Mateus 6,33, que nós temos que ter a prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, no capítulo 4 de Mateus, né? 4 de Mateus. Quando Jesus ele vai para aquela cidade, para Galiléia das Nações, né? Que na verdade agora tá falando Galiléia dos Gentios, né? Mas no Antigo Testamento era Galiléia das Nações. E ali tinha um povo que não, a maioria não era judeu, né? Eu creio que não, era uma mistura de povos ali, né? E quando Jesus saiu dali, quando Jesus foi na direção daquele povo, a Bíblia diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, né? O povo que estava na sombra da morte, na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aí a Bíblia diz assim, ó, lá no versículo 17, no capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como é que o reino de Deus já começou antes na vida dele, agora estava iniciando? Como é que a gente pode entender essa palavra aí? Quando ele diz assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ali ele estava se mostrando como representante, como o próprio reino manifesto nele mesmo e ele como representante do reino. Então ele não diz assim, ó, está chegando, está próximo. Ele diz, arrependei-vos porque é chegado, ou seja, já chegou, já está aqui o reino. Se entende então o reino é aquele que vai dominar, que vai coordenar, mandar, vai ser o rei, né? Então, aqui podemos também trabalhar a seguinte questão. Para entrar no reino, para sentir o reino, qual é a porta nesse versículo? O arrependimento. E só quem produz o arrependimento é o próprio rei, né? Hoje pelo Espírito, o Espírito dele, né? Então, o arrependimento é fundamental para ser aceito como súdito desse reino, né? Mas aqui Jesus está dizendo, é chegado o reino de Deus, ou seja, já está aqui. Pastor, naquele momento, então, que resplandeceu, eles estavam em trevas, né? Sim. Estavam, digamos assim, é uma representação também do nosso dia atual, né? Porque Com nós somos certeza. gentios, né, pastor? Sim. Então, a partir daquele momento que resplandeceu a luz, e aquelas pessoas que estavam sentadas sobre a sombra da morte, resplandeceu a luz, chegou o reino de Deus na vida deles, é isso? Com certeza. E no contexto histórico, professor, como é que pode ser inserido isso? No contexto histórico geral, assim, o reino de Deus, a partir de quando entrou o reino de Deus? O reino de Deus entrou, ou seja, se manifestou no advento de Jesus, do nascimento de Jesus. É aí que eu queria chegar, essa questão de... O senhor poderia explicar um pouco porque mais? até ali reinava o pecado, reinava a morte, ou seja, o povo estava sem esperança. Então, no advento do início do ministério de Jesus, oportunizou-se então de ser súdito do reino, e o reino de Deus ele veio para vencer, né? Então, vamos crer que a partir do advento do ministério de Jesus. Entendido. Por isso que ele mesmo está dizendo aqui na sua palavra, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Podemos compreender, é chegado o momento que Deus vai dominar sobre as pessoas. Então, fala ali sobre... Então, o reino de Deus se manifestou a partir deste momento, então, podemos dizer. Sim, na realidade, Deus coordena todas as coisas desde o início do que o mundo é mundo, né? Mas aqui no sentido de vir o reino para desfazer com as obras de Satanás, ou com o reino das trevas, é a partir do ministério de Jesus, né?
Entendi, pastor. Então esta é a forma que ele se manifesta, então. Agora, pastor, me diz uma coisa, como é que a gente consegue alcançar o reino de Deus? Aí, às vezes, eu preciso atingir o reino de Deus, eu preciso alcançar. Será que a gente tem que alcançar ou é o reino de Deus que vem até nós? Como é que pode suceder Bom, a isso? Bíblia traz alguns versículos que diz que Ele nos amou primeiro, né? Nós, por si só, qualquer pessoa por si só, não tem como, né? Não tem como entrar no reino de Deus. O que produz toda a nossa, vamos dizer assim, a nossa possibilidade de viver no reino de Deus é o próprio Deus. Então a Bíblia nos mostra que Ele nos amou primeiro. E a partir do momento que Ele nos amou, e na aplicação prática, ou seja, o que pode acontecer agora com um ouvinte que não tem o reino ainda, né? Cristo está amando. E o seu Espírito vai a ele. Se ele aceitar, se ele entender que isso tudo é certo e o que estamos falando é correto, e ele aceitar isso, ele vai ser então qualificado, né, pelo hoje o agente do reino de Deus, que é o Espírito Santo, e ele vai ser um súdito, vai ser alguém que vai entrar no reino, né? Vai, glória Agora, a Deus. por nós mesmos, nós não temos condição de fazer isso. Nós podemos mentalizar, pensar assim que existe um Deus, mas não dizer assim, ó, existe um Deus e agora eu vou ser salvo. Não, só vou ser salvo se eu aceitar a proposta deste reino. Glória a Deus. Eu acabei de entrar aqui no chat e vi aqui algumas pessoas que estão participando. Eu percebi que são poucas pessoas ainda, então já quero... Assim começou, né? Ele quer Geralmente... Daqui um pouquinho eles entram aí. Eu quero ressaltar agora para os irmãos que estão videologados aí, a compartilhar esse link. Então eu vou aqui agora, irmão Guilherme, dar o exemplo, né? A gente tem que compartilhar o link ali pro grupo do WhatsApp. Para os irmãos que não sabem, às vezes tem irmãos ali que não sabem, para compartilhar o link fica ali próximo, ali embaixo. A gente clica ali em compartilhar, está escrito assim, compartilhar, na parte direita ali da plataforma do YouTube. Clica em compartilhar e dá para colocar no status do WhatsApp, dá para criar uma lista de transmissão, dá para enviar acho que para 5 contatos, né, diretos, eu acho. Dá para mandar, dá para criar uma lista de transmissão e enviar, então você pode enviar esse link. Então, enquanto você está enviando esse link, eu vou chamar aqui um rápido intervalo, a gente vai ouvir um louvor e logo após estaremos aqui retornando com outras perguntas ao pastor. E não esqueça, continue aí no chat fazendo perguntas, sua participação é muito importante para cada um de nós. Já volto. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado,
nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado, para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado, nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado, para ser exemplo neste mundo. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado, nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado, para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado, nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado, para ser exemplo neste mundo. Quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Eu quero ser cheio transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Sou barro, polido e depois pintado, para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado, nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado, para ser exemplo neste mundo. Sou barro, polido. Sou barro, sou barro para ser moldado. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Jesus. Estamos aí de volta então. E já percebi que já entrou mais participante. Os irmãos aí estão compartilhando a programação. E nós vamos aí acompanhando, vamos aí aprendendo a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui falando sobre o maior no reino de Deus. Então a gente está entendendo primeiramente o que é o reino de Deus, né? O que é o reino. Aí o pastor está nos explicando o que significa o reino, como ele se manifesta. E a gente gostaria de saber, pastor, como é que a gente alcança, como é que a gente entra no reino de Deus. E vamos conversando aqui, logo mais estaremos lendo as participações aí dos nossos irmãos. Então,
já vai aproveitando aí para compartilhar essa programação. Como nós entramos no reino de Deus? Como nós entramos? Existe um texto na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, que está no capítulo 1º, que fala a respeito disso, especificamente a respeito disso, né? E diz a partir do versículo 4, diz o seguinte: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que por concupiscência há no mundo. E aí fala aqui de um assunto que a gente podemos chamar de santificação gradativa, né? A partir do versículo 5 diz: e vós também, pondo nisto toda diligência, acrescentai a vossa fé, que é o princípio, podemos chamar isso também de escada da santificação, né? Acrescentei a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo a leitura, você vai ver assim, ó: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim, isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno aí. de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a santificação gradativa, que é algo gradativo, que a gente vai aumentando, vai nos proporcionando, né, vai nos credenciando a ser participante do reino de Deus. Começa com um assunto falando sobre natureza divina, termina essa parte falando que participaremos do reino de Deus. E aí eu creio, tanto aqui como no porvir também, quando estaremos diante do trono de Deus, no reino de Deus eterno. Então esse processo, né, pastor, de novo nascimento, está tudo incluso já, né? Como se fosse um Sim, esse texto pacote. aqui, ele fala do início, do meio e do fim da relação dos servos de Deus com o próprio Deus, né? E devemos seguir isso aqui, buscar, né? Por isso, voltando então a Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, são essas aqui, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o diferencial, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus, né? Vai fazer o diferencial. Na verdade, o reino de Deus vai fazer o diferencial na vida, né? É Sim. como a gente falou ali, é como se fosse um pacote, né? Que ele vem já com processo, né? Perfeito. Novo nascimento, a santificação, santidade, esse processo de separar, né? Santificação, separação. Veja, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, que era um mestre, era um homem que conhecia as escrituras que eram existentes naquela época, né? Ele era um mestre, ele era um religioso, já era um homem de uma certa idade. Jesus olhou para ele e viu que ele estava distanciado. Não obstante ser tudo aquilo, ele estava distanciado. O que pode ocorrer com qualquer membro de qualquer igreja. Muitas vezes está dentro de uma igreja boa, vamos dizer assim, na análise humana, né? Uma igreja boa, mas está distanciado do reino de Deus. Pode até ser um mestre, pode ser um professor, pode ser o que for. Mas se não tiver o domínio de Deus em todas as suas atitudes, reações diante da circunstância, naquele momento ele está distanciado. Então tem que dar um break, tem que parar, voltar a buscar o reino de Deus para ser incluído então nesse reino, que é domínio de Deus sobre a vida em todas as circunstâncias. Glória a Deus. Então, em todas as áreas ali há uma dominação de Deus. Então, isso significa que para que a vontade de Deus venha a ser estabelecida sobre nossas vidas, esse domínio, nós temos que abrir mão da nossa vontade aí, né, pastor? Por isso, acho que essa é a grande questão, né? Quem quer deixar de fazer aquilo que gosta e o que acha certo? Tem coisas que a gente acha certo, acha correto,
E muitas vezes a gente pode tomar essa atitude e a gente não está fazendo a coisa certa. Por exemplo, existe um texto na Bíblia que diz assim, ó, se o teu irmão tem algo contra ti, vai ter com ele. Isso é uma coisa extremamente difícil. Fácil seria se dissesse assim, ó, se o teu irmão tem algo contra ti, ele que se lixe, vai para o inferno. Seria bom assim para nós. Falar que vai murmurar com outro aí, ele... Seria mais cômodo para nós se tivesse escrito assim, se ele tem algo contra ti, o problema é dele. É verdade. Né? Mas a Bíblia diz que se eu sei que ele tem algo contra mim, eu é que tenho que ir lá ter com ele, muitas vezes até me humilhar lá, me atirar na frente dele, para ele não ir para o inferno. Mas seria mais cômodo para mim se ele fosse direto assim, né? Sem escala, né? Então, não é fácil a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mais fácil é fazer aquilo que eu quero fazer. Ah, então Lucas 9:23, né, pastor? É verdade. O convite Jesus fazia a todos, é impressionante isso, né? Sim, Era o único convite ali que Jesus fazia naquela multidão, era cerca de 5.000 pessoas que acompanhavam ele, e falava, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome essa cruz. tome a sua cruz. Segue. O difícil ali é negar a si mesmo, né? Todo dia, imagina. É que nem o senhor falou, é difícil a gente falar não pra gente mesmo. Mas para que a gente venha a ser dominado pelo reino de Deus, a gente precisa abrir mão, né? Se entregaram. Porque o dia que alguém quis impor sua vontade no céu, foi expulso, né? E com ele até essa parte. Com certeza. Isso aí é um texto clássico, né? Uma história clássica que todos conhecem, né? Quando alguém quis impor a sua vontade, foi retirado do reino, né? Impressionante, né? Meu Deus do céu. É, com certeza. E olha que já era, Lúcifer era um anjo, né? Um anjo de luz, né? Tinha todo o seu esplendor, tinha toda aquela glória ali. Tinha Imagina nele um nós, né? investimento de Deus, um investimento de Deus para adorná-lo, torná-lo belo, e, enfim, aquela situação toda, né? E ele acabou perdendo tudo aquilo, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso aí. Quando Jesus disse assim, ó, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, note bem uma coisa. Jesus pegou a sua cruz, pegou a cruz dele e foi até o Gólgota. E será que ele ficou na cruz? Não. Né? Ele foi retirado da cruz e foi sepultado. Será que ele ficou sepultado? Não. Ele foi ressuscitado. Então, todo esse seguir Jesus traz a ideia também de eu ser crucificado, ou seja, morrer para mim mesmo. Depois sepultado, morto para o mundo. Depois ressurreto para viver na dinâmica da ressurreição de Jesus. Isso está no capítulo 6 de Romanos. Na dinâmica da ressurreição de Jesus. Jesus ressurreto. Então, agora, seguindo Jesus, vivendo uma novidade de vida. Jesus, o que fez? Ele conversou, andou, comeu, bebeu, ganhou a alma, foi lá falar com Pedro, né? Ganhou a alma e depois foi assunto ao céu. É esse seguir de um todo que Jesus quer que nós façamos. Infelizmente, os pregadores pregam que tomar a cruz e só ficar ali no Gólgota. Mas não é só ficar ali no Gólgota, é viver na dinâmica da ressurreição, que é chamado na Bíblia de novidade de vida. Glória a Deus. Não, e olha que incrível. A gente Agora vê nós isso fizemos aí, uma viagem, né? né? Fizemos uma viagem, né? Não, e olha que incrível, porque nessa viagem tem uma coisa que diferencia de quem vai entrar no reino de Deus, quem vai seguir esse caminho de quem não vai. Com certeza. Essa diferença, eu quero que o Senhor simplifique pra gente. Como a gente vai negar nós mesmos? Como a gente fazer essa coisa que parece impossível, a gente não faz o que a gente quer? A chave pra gente achar a porta pro reino dos céus. Sim, é que nós temos que buscar morrer. Ser cristão verdadeiro não tem como viver na dinâmica da ressurreição sem primeiro morrer. Jesus só viveu a ressurreição pós-mortem, né? Então, nós precisamos parar de vez em quando e analisar-nos assim. Será que eu estou morto mesmo? Será que eu morri mesmo ou não? Ou eu estou meio vivo, tá? vivendo, né? Esses dias eu pensei muito sobre isso quando eu
Morreu um bichinho lá de estimação meu, né? E aí sepultei ele no fundo do pátio. Aí deu uma chuva lá, quando eu vi, o cabra tava com a mãozinha pra fora. Eu disse, mas não tá sepultado, camarada? Aí tive que ir lá enterrar de Até novo, morto né? tá lá. Deu uma enrijecida no corpinho lá do cachorrinho, ficou com o bracinho pra fora, Meu né? Deus. Então tem gente que às vezes sepulta um pedaço só. Pá. E aí fica ali com o coração vivo ainda, fica com, né, com o pé para jogar uma bola e tal, aquela Olha coisa aí. toda, né? Fica com a cabeça viva, focada no mundo. Não, nós temos primeiro morrer. Então esse morrer traz essa negativa toda. Traz aquela situação que nós já lemos ali no capítulo 4 de Mateus, que é o arrependimento. O que é o arrependimento? Basicamente é ter nojo do pecado, ou repulsa pelo pecado. Né? Ninguém se arrependeu se continuar pecando. É verdade. Ele só deu uma parada, né? Só deu uma Uma parada, disfarçada, né? E tal, né? Mas se ele realmente tem nojo do pecado, eu costumo simplificar, e para melhor compreensão dos ouvintes quando eu prego sobre isso, que arrepender-se é mais ou menos o que uma mulher sente por barata. Ah, ali, ó. Forte, hein? Essa é nova. É. Olha lá, tem uma lá que nós tínhamos que falar para ela lá, né? Ah, ela tem medo de barata. É. E tá Por que conversando. e ela é quantas vezes maior que uma barata? Bah. Várias vezes maior que uma barata, né? E por que mulher? Não é que mulher tenha medo, mulher tem asgo, tem repulsa daquele bichinho. Né? E é exatamente isso que o termo, a palavra grega para arrependimento, traz a ideia. Eu devo olhar para o pecado e ter repulsa do pecado, que nem uma mulher. Às vezes uma mulher de 1,80 m, com 120 quilos, vê uma barata dentro de casa, sai correndo, parece ter um dinossauro. É verdade. Né? E pastor, É a repulsa. pastor, teve um caso aqui na sede, era o começo de uma vigília. Tava eu e mais uns irmãos pra pegar uns colchão pra dormir, né? Aí os colchões ficam em cima do banheiro das moças. Aí bem na porta tinha uma barata morta. Meu Deus, A barata morta tava ainda. morta. Morta. As irmãs não queriam entrar, nem chegar perto, ela tava morta. E eu fiquei, ela tá morta, só E isso. será que elas estavam com medo da barata morta? Não, elas estavam com Nojo, nojo. E é isso que nós temos que sentir pelo pecado. Uma Tremendo, boa hein? comparação, É assim. isso. Bah, tremendo. É a melhor comparação. Às vezes eu comparo também com rato molhado em cima da mesa e tal. Né? Essa é boa, hein? Né? Olha lá, a tua esposa lá, só em falar em rato molhado em cima da mesa, já tá quase correndo disso aí. Né? Vai tomar uma olhada em cima da mesa. E o Christian gosta de comer várias coisas, pro Christian é comida. Dependendo de onde é que a gente, né? Pode ser comida, o rato molhado em cima da mesa. Mas é aquela repulsa. Então, a gente tem que olhar o pecado e ter repulsa. Pá. Mas, infelizmente, a gente vê gente que não morreu, vamos partir antes do novo nascimento e a entrada no reino, nós temos que sepultar o camarada. Então, muitas vezes a gente vê crentes que brincam com o pecado, andam com o pecado, falam sobre o pecado, andam aí abraçados no pecado, ou seja, eles não conseguiram morrer ainda, não tem arrependimento Bah. na sua vida. Mantém as raposas, raposinho com eles. Não querem enterrar o... E aí, Pecado. consequentemente, eles não conseguem entrar no reino, tá? Então, eles são esse outro grupo que não consegue entrar no reino. Você pode ver aqui, né? É a temática que nós estamos abordando. Mateus 18. A partir do versículo 1º. Né? Vamos ler esse texto Vamos para lá. os ouvintes. Vai, esse Vamos ler isso aí. texto aqui é muito interessante. Né, pastor? Todo texto é interessante, mas esse está dentro da temática que nós estamos, Esse tá dentro da nós temática, estamos né? falando aí, né? Vamos ver, vamos ler aí. O videologado aí, se tiver uma Bíblia aí e tal, né? Olha aí, vamos Vamos ver, ler a Bíblia. vamos ver, olha só. Sai do teu Google aí e pega a Bíblia. Sai do celular. Está escrito assim, ó. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? O que Jesus fez? Jesus chamou uma criança e pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, ou seja,
ter uma mudança de direção, mudança de prática, mudança de pensamento, mudança de tudo, né? Se não vos converterdes e não vos fizerdes, ou seja, aqui eu tenho que ter uma espécie de uma agressão sobre mim mesmo. Né? Se não vos fizerdes como criança, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Então esses são as pessoas que não vão conseguir entrar no reino do céu. Vamos pegar um exemplo de uma criança. Eu criei alguns filhos, né? Tenho netos também. Uns quantos, né, pastor? Alguns, né? Aí, por exemplo, se você pega uma criança, tu pode ganhar, vamos supor, R$2.000 por mês. E tu tem um filho com 3 anos. Aí você diz pro filho assim, meu filho, eu vou te dar um avião. Ele sai dali contando para os outros tudo, o pai vai me dar um avião. Ele não vai analisar que tu ganha só 2.000, tu ganha 3.000, que tu nunca vai poder comprar um avião, talvez até nem viajar de avião, né? Mas ele sai crendo que o pai vai dar um avião para ele. Quando passar um avião no céu, nos ares, né? Ele vai dizer, ó, o pai vai dar um avião igual aquele lá. Ou seja, ele vai ter fé, ele vai ter a crença, ele não vai duvidar, ele vai acreditar, muitas vezes naquela brincadeira do pai. É verdade. E hoje, muitas vezes, o pai, na igreja, via Espírito Santo, via profeta, homens de Deus, homens de revelação, palavra, diz que vai dar uma coisa para uma pessoa. A pessoa nem acredita, sai até murmurando. Bah. Qual é a semelhança da relação espiritual dele com a relação de uma criança com seu pai? Totalmente distante. Então ele não é candidato ao reino. Foi um baita exemplo esse de Jesus, né? Olha, uma baita resposta, né? Imagina. Ele pegou a criança e colocou no meio dos discípulos ali e falou, né? Você já notou que muitas vezes Deus diz uma coisa assim, ó, por exemplo, usa lá um profeta e diz, vou te dar um carro. Aí a pessoa pensa, pô, meu carrinho vale 5.000, então eu vou vender o meu por 5.000, vou dar de entrada num para comprar um de 20. Mas Deus não está dizendo para te trocar o teu carro. é verdade. Ele está dizendo que vai te dar um carro. Se ele vai te dar, descansa. Se tu é criança, pode sair contando para todo mundo, Deus vai me dar um carro. Deus vai me dar um carro, foi ele que falou. Não precisa tu juntar um dinheiro para comprar um carro. Eu já ganhei carro zero. Eu ganhei carro zero quando passou alguém na frente da minha casa e olhou para minha garagem e disse assim, tô vendo ali um carro zero e branco. Eu pensei, meu Deus do céu, mas tá vendo um carro, não tem nada ali dentro. Né? E no outro dia eu ganhei um carro zero. Acreditei. Branco? E branco. Oh, glória a Deus. Olha. E branco. Andei bastante naquele carro, glória a Deus, aleluia. Né? Então, se nós somos criança, se Deus disser que vai dar metade do Rio Grande do Sul para nós temos que crer. Interessante isso aí, né, pastor? É verdade, a criança, ela Acredita em tudo. acredita, né? Acredita em tudo. Não só acredita nas coisas boas, mas também acredita nas coisas ruins. Também, qualquer coisa. Vai uma criança botar uma mão na tomada e o pai fala, não põe. A criança vai lá e não põe. Sim, obedece. Claro que tem vezes que o pai tem que puxar pelo Obedece. braço, né? É. Não, calma, filho, vem devagar. Então nós estamos falando de Mas vai característica lá. de pessoas que não vão pertencer ao reino. Eles não têm o reino em si. Porque eles se relacionam com Deus não como criança. Não como criança. Meu Deus. Pastor, então, antigamente, para ser um judeu, né, a gente sabe que tinha circuncisão, e agora, para entrar no reino, para entrar para ser um cristão, né? Tem que ter esse processo, Tem que que ter esse seria processo de como uma convenção. circuncisão, mas porém espiritual. Né? O próprio Paulo fala da circuncisão espiritual, que nós somos da circuncisão, ou seja, o processo existente em nós, que é feito em nós, nos marca, nos faz membro deste reino. Jesus, ele fala sobre convenção aqui, né? Ele fala sobre, de se tornar como uma criança. Se converter. Se converter. E, na realidade, meus queridos irmãos, vocês são jovens ainda, né? Eu tenho quase 10 anos, né? Mas a gente tem que também ser sincero para nós mesmos, que existem momentos que a gente não está tão bem quanto gostaria. Então, paramos tudo, nos convertemos de novo. Interessante isso aí, né, pastor? Interessante, né? Quantos anos você tem de convenção já, pastor? Eu tenho, na igreja, 63 anos, em Cristo, 39, 40. Olha aí,
De vez em quando o senhor vai lá e... De vez em quando eu digo para Jesus assim, Jesus, pá, não vem hoje. Não vem hoje que eu preciso ajeitar algumas coisas. E aí Jesus não vem. E aí eu ajeito todas as coisas e no outro dia eu digo, Jesus, pode vir. Aproveitar. A gente não pode criar aquela sensação que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Nós temos que manter isso aí na nossa vida. E às vezes a gente se atrapalha em algumas situações, né? Mas graças a Deus que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. É verdade. Irmão Guilherme, agora a gente vai ver as participações aqui que estão conosco. E logo após a gente vai continuar falando sobre o maior no reino de Deus. Glória a Jesus. Então, irmão... O maior nós já sabemos que é aquele que se torna como uma criança. Aham. Vamos ver mais sobre o reino. Irmão Guilherme, poderia citar os nomes aí dos irmãos que estão nos... Ah, tem um mosquito aqui, pastor, que tá... Oh, meu Deus. Não, esse mosquito aí é mosquito pentecostal. É o mosquito da restauração. Tudo tá tranquilo aqui. Tem uns ratos, a gente viu uns ratos bem grandes aqui já. Tem uns ratão na igreja aí. Né? É tudo coisa Glória boa. a Deus. Vamos lá, irmão Guilherme. Vamos lá. Bom, os primeiros comentários aqui tem da irmã Késia, Que participando, uma Késia Rosa, dando paz à sua união. Ó, eu já vi ali, tem uma anterior ali, a irmã Ana Cristina. Ana Cristina. Oliveira ô, glória. Fonseca e irmã Duda Rodrigues. Tá nos saudando com paz, oração e união. Ô, glória. Irmã Carla de Lima Ribeiro, irmão Lenir, irmão Márcio Jesus Moraes. Olha, Granja Varga, Vocês não viram irmã. onde é que são? Granja Não, Varga, mas- pastor. A irmã Carla de Lima Ribeiro, ela sai de Granja Vargas, Palmares glória. do Sul. É. Conhece? Sim, já estive pregando lá. Olha aí. Também tem pedidos de oração também, no final a gente vai orar por esses Ah, pedidos. sim, com certeza, né? Irmão Lenir, União Lenir Martins, é de Santa Rosa. Santa Rosa, já esteve ali também, já, né, pastor? Ou não? Sim, Santa Rosa é uma cidade muito bonita, a gente já esteve ali algumas vezes ali, graças a Deus. Pela misericórdia de Deus, é uma cidade muito bonita. é bonito. Ô, glória. Irmão, quem mais ali? Irmão Márcio Jesus Moraes, né? É. Ó, tá... Eu acho que ele tá colocando um pedido de oração Mas ali. não tem A gente ninguém vai de orar. Cachoeirinha aí? Calma, pastor, calma, tá Ah, chegando, olha aí, tá chegando, vamos chegar lá, tá pastor. chegando, tá chegando. Nós temos Ó, uns Se 36 o Cachoeirinha dialogados não aqui. entrar aí, A próxima 40, é né? uma ovelha sua. amém. E agora também tem a irmã Ana Júlia dos Santos também, de Essa Cachoeirinha. aí é a Júlia, essa aí é Cachoeirinha. É de Cachoeirinha. Irmão Israel Silva, dando paz à sua união, da sede diária pioneira na escuta. Ô, glória. Lá da Pioneira. Regina Ramos Ferreira, tá assistindo. Ela, irmã Débora, irmã Regina. Glórias a Deus. Irmão Janote Etur, paz à sua união. Da área dele é Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Ó, Já esteve gente- em Rio Pardo já? Do interior. Eu sou o supervisor de Rio Pardo. Oh, então já teve algumas vezes lá então. Já. Olha, irmão. Já fizemos um gritedo lá em Rio Pardo, glória a Deus. Lá. Irmão Janote, já aproveita aí pra compartilhar com todos os irmãos aí de Rio Pardo, daí da igreja aí. Diz que o pastor Carlos Alberto tá pastor aqui. Paulo Júnior, lá de Rio Pardo. Oh, glória. Assim, olha, o pastor Carlos Alberto tá aqui na programação. É isso aí. Bom, o irmão Israel Silva também comentou em Mateus 16, 19. A Bíblia nos fala assim: dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mais uma passagem sobre o reino dos céus. Uhum, Que o reino dos céus vem também através que a gente começa aqui na terra, né? com Orando certeza. por ele. Bata irmão de Santa Cruz do Sul. Glória a Deus. Santa Cruz. Ah, lá irmão onde está o Paola pastor- Regina. Lá onde está o pastor Dorival, eu sou supervisor de lá também. Olha aí, ó. Oh, glória. A irmã Paola aí, eu acho que é o irmão. Paola. Eu acho que quem tá aqui é a irmã Paola. Me esqueci. A Henk, né? Hank. A Henk. Lá de Santa Cruz do Sul. E esse nome aqui, ó, Regina Marquardt. Acho que é assim, Henk. É a mãe da Paola. Isso. Ah. Lá de Santa Cruz do Sul. Continua, irmão Guilherme. Glória. O irmão Israel também bem participante aqui, dando mais versículos sobre o reino dos céus. Em João 3,3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Requisito necessário para, Não pode nem ver, sim. nem chegar na portinha ali. Na realidade, esse nem ver traz a ideia de sentir, né? Nós sempre temos que trabalhar a questão da aplicação prática, da coisa diária, né? O restante do reino do céu vai ser no porvir, ou seja, se
chegarmos e formos arrebatados, vamos ver tudo. Aquilo que sabemos e aquilo que ainda não sabemos. Mas para nos certificarmos que vamos ao céu, nós temos que sentir o reino ainda nesta noite, Glória aqui a onde Deus. nós estamos. Que tremendo. Oh, glória a Deus. Quem mais está conosco aí? Irmã Cristina Borovski, de Borovski. Nova Santa Rita. Nova Irmão Santa Silmar Rita, né, Correia, escuta. aqui da sede. Servitec Correias, dando glória a Deus. E é de Cachoeirinha. Selmar Correia é o, Meu pai. é o pai do irmão Guilherme, que está aí teu pai, dialogado Meu pai, conosco aí. Silmar. Tá nos saudando aí com paz, oração e união. Deus abençoe, irmão Selmar. Você fala muito do senhor. Ah, é? Uhum. Que legal, né? A irmã Rode também, o irmão Pedro, daqui da sede, dando paz, oração e união. Ó, tem o irmão de Cachoeirinha ali, né? Servi... Sim, o Servitec Correias. Ah. Eu não sei quem é, mas se puder pôr no chat aí. Servitec Correia, conhece, pastor? É o É o Júnior. Júnior, irmão pastor. Júnior. É o claro, Júnior, é pastor. o esposo da irmã Sueli. Ô, glória, o Júnior. A Rode ninguém conhece, né? É a Rode, não. Irmão Ó. Matheus Monteiro também tá dando paz do Senhor, meus irmãos. Irmão Vanderlei Júnior dando glória a Deus. Anderson Silva, Jonathan Oliveira. Jonathan Oliveira tava ali agora há pouco, né? Né? Atrás ali, É, dando tá por ali. sinalizando ali pra nós. Irmão Jorge Wolff também tá conectado. Glória a Deus. Irmão Vamos, Jorge Wolff. Erenice Kuiper de Parobé. também Parobé tá na escuta antenado. também, ó. Rio Grande do Sul, muita gente do Aí, interior pastor, do Rio ó, Grande mais do Sul. gente de Cachoeirinha, ó. Ó, fica preparado. O pessoal do Cachoeirinha gosta. Ah, não, pô, quem tava dialogado ali é o Micaías, é pelo telefone da mãe dele mesmo. Ah, o ó. Micaías. Aham, o Micaías, Santa Cruz do Sul. Matusalém, Marquardt Hunter. Ó, ó o que ele tá dizendo, pastor. Saudades dos meus líderes, olha. O pastor Carlos Alberto foi meu pastor em Cachoeirinha. Guilherme e Christian foram meus líderes na Central de Adolescentes lá em Santa Cruz do Sul, lá implantando a Central de Adolescentes. Eu também tô com saudade dele, hein. Também tô Pior que a gente tá com de saudade ti, do irmão Micaías. mesmo. Ô, glória. A última vez a gente teve aqui na formatura, né? É, eu não pude vir matar a saudade. Aham, É, ele Eu teve estava aqui. aqui na formatura dos adolescentes. eu E o estava pastor aqui. estava presente também. A irmã Denise Sartori está conosco também. Quem mais, irmão Guilherme? Irmão Yara Soares, dando paz à união. Irmão Ricardo Viana Belos, da área Vila Jardim. Ó, tá tentando dar microfonia aí. Opa, provavelmente é o meu. Glória a Deus. Tem mais também o irmão Ricardo Viana Belos, que, né, da Vila, né? Da Vila, Vila Jardim. Jardim. Vera Castro Lens, dando paz à união. De São Vicente do Sul. Esse aí o senhor também é supervisor? Eu não conheço essa... São Vicente também. Também é supervisor. Ah, tá. Então. Ah, não, tá todo mundo em peso Tá aqui. no meio do pastor. E já compartilhei pros irmãos aí de São Vicente, já Irmã Rosângela Machado de Oliveira tá conosco também. Oh, essa aí eu conheço há mais de 40 anos. Essa aí. Ô, glória. Que benção. é a esposa do pastor. Sim, sim. Fizemos Só pra deixar aniversário claro de ainda. 41 anos de casamento, dia 3 agora. Ô, glória. Quanto? 41 anos de casamento. 41 anos. Mais um Vai, ano uma e baita pouco experiência, de né? namoro e noivado, tem uma 43. Mas ela não tá aqui, pastor? Ela tá ali dentro do carro ali. Bah, seria Ah. interessante se ela viesse aqui com a gente, né? Dar um oi, não sei Eu se dou, ela... eu dou meu espaço Não, aqui não, pra não. ela. Ah, eu também dou o meu. Sai na dois e fica só o Tranquilo, pastor fica e ela tranquilo, aqui. ela tá ali dando apoio ali. Olha, pastor, tem Intercedendo. 50 vídeos logados conosco aí. Ô, Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, continua, irmão Guilherme. Onde a gente paramos ali? São muitas Edi participações. Soares, de João Batista, Santa Catarina. São João Batista, Santa Catarina. O glória, pastor essa- conhece. Ah, não, Essa é a daí esposa tá do dominado evangelista aqui. pastor. Valmir. Tá Ô, dominado glória. aqui. É, tudo. Não passa nada. Ô, Glória. Também Victória Triste também, do Paz dessa União. Glória a Deus, tudo bem com a gente. Irmã Miriam Jaques, dando glória a Deus. Ó, a participação aí. A irmã Vitória Triste é de Gravataí. Glória a Gravataí. Deus. Deus abençoe todos os nossos irmãos de Gravataí. Irmã Marlisa de Barros, dando paz dessa União, lá de Santa Maria. Santa Maria na escuta. Deus Ô, abençoe. Santa Maria. Irmã Marliane Antônio Camargo de Oliveira, dando glória a Deus. E são de Entre Juiz de Serra de Baixo, Conhece, área Santo Ângelo. Conheço a área, mas Não faz é- tempo não que eu não, não não é é da minha supervisor, supervisão, não. Quem mais Mas tá faz conosco, tempo. irmão Guilherme? Ô, glória a Deus. Quem mais tá aqui? Irmão Maria Brito, no Paz da União. Irmão Genésio Teodoro, dando paz do Senhor, de Balneário Rincão, Santa Olha Catarina. aí, Ô, tem Olha glória. estados de aí longe fora. também aí, O né? Brasil Ô, nos glória. acompanhando. A área Criciúma, Congregação Pedreira, pede, ele tá pedindo oração também, a gente vai estar orando no final.
Irmã Noemi Souza, dando a glória, né, e a paz do Senhor. Pastor Carlos, saudades do Senhor. Progresso, Cuiabá. Irmã Noemi Souza. Cuiabá. Oh, glória. Vitória Triste também pede oração, vamos orar também. Irmã Samara Ribeiro, de Sarandi RS, aqui do Sarandi. Sarandi. Deus abençoe todos Também nós, é da sua irmãos. supervisão? Não, Não. Sarandi não. Já, ô irmã Samara aí, já compartilha esse link aí com muitos irmãos aí de Sarandi para que possam receber a palavra de Deus também. Oh, glória. Irmã Rosane Nogueira, dando glória a Deus, de Chapada, Rio Grande do Sul. A Chapada ele também já conhece. O senhor conhece, pastor? Sim, conheço a cidade de Chapada. Ó, Deus abençoe todos os irmãos aí de Chapada, toda a Oh, congregação glória. aí de Chapada, a área de Chapada. O irmão Jean Felipe, de Cachoeirinha. Cachoeirinha, nosso líder de jovem de uma das congregações. Oh, glória. Priscila Montanha Lima, dando paz, oração e união. Ela é da Pioneira. A Priscila é minha Abençoe. sobrinha. Eu tô sobre. Oh, glória. Os irmãos da Pioneira já tivemos ali também. Oh, Quem glória a mais? Deus. Irmã Laís Lima, dando paz, oração e união de Cachoeirinha, irmã Laís. Luiz Fernando Veiga de Farias, lá da Hora Parobé. Paola Cruz, dando paz do Senhor. Paola Cruz Ó, tá temos irmãos aí lá de longe, né? lá de Porto Rico. Se Deus o abençoe. senhor quiser falar espanhol aqui com ela, Ah, fica à pois vontade. é, né, pastor? O pastor fala espanhol também, fala inglês aí, né, pastor? Fala português também. Português, Fala aramaico. português eu falo há bastante tempo. Ó, antes de nós continuarmos aí com as participações, irmão Guilherme, vamos chamar o louvor rapidamente aí. Logo Amém. após a gente vai estar voltando com as participações e continuando aqui falando sobre o maior no reino de Deus. Maior no reino de Deus. Oh, glória. Já já voltamos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de se levantar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus,
se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar. No saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra. Jesus, estamos de volta então falando sobre o maior no reino de Deus, no reino dos céus. E o pastor Carlos Alberto quer dar uma saudação aí para nossos irmãos de Porto Rico, os irmãos que de repente são da Argentina ou que falam espanhol, né, pastor? Aproveite essa oportunidade. O pastor fala espanhol. Paz del Señor, mis hermanos. Yo quiero saludar a ustedes con la paz del Señor. No se olvide, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serão añadidas. Deus les bendiga a todos. Glória a Deus. Então tá aí a saudação do nosso pastor em espanhol aqui ao vivo. Que é bilíngue aqui o programa aqui da Em Juventude. vivo. Vamos enxertando, né? Colocando isso aí, para pastor. alcançar melhor os irmãos. Vamos lá, né? Um alcance maior. Pastor, Também pastor, o irmão Guilherme então vai continuar falando ali. Logo após a gente já continua falando sobre o reino de Deus, continuar falando aqui Perfeito. sobre a palavra Amém. de Deus. Está conectado também, participando aqui no chat, o evangelista Nathan Ló também, Santa Catarina. Santa Catarina, Palhoça. Uma Thalita ABR também, dando glórias a Deus. Irmã Jurema Silva, de Palhoça, Santa Catarina, dando paz à sua união. O irmão Eleandro Saldanha, dando a paz, meus irmãos. Um abraço, pastor Carlos Alberto, filho de Gravataí. Amém. Glórias a Deus, irmão Adavilson Silva Lima, dando paz ao Senhor Jesus Cristo, bênção de Deus, área Canela, Serra Gaúcha. Deus abençoe todos os Glórias nossos a irmãos Deus. aí de Canela.
Glórias a Deus. A irmã Noemi Souza comentando de novo, que é da Progresso Guaíba. Guaíba também na escuta. Jurema Silva dando glórias a Deus. Victoria Triste dizendo que compartilhou. Glória a Irmão Deus, Cristiano, isso compartilhou, aí. glória a Deus. Isso aí. Glória a Deus. Que- Compartilhe com seus contatos. Continue, ainda dá tempo de compartilhar para alguém que você conhece, quem sabe que... Às vezes, né, a pessoa foi um visitante lá na igreja e a pessoa tem a oportunidade de mandar ali esse Com link certeza. para alguém. É verdade. É um programa dirigido Hoje pela tem essas juventude. facilitações, né? Isso. Quando eu fazia programa de rádio lá em Não tem- século passado, né? Não tinha nada disso aí, né? Ou tu sintonizava ali no dial ali, ou então... Agora tem essa facilidade, né? Nem Vamos dava para aproveitar, saber quem né? tava, né, pessoa participando. Não. Bah, olha Bah, só. Incrível. Nós temos uma baita ferramenta na nossa mão, né? Sim. Olha só, tem gente de Porto Rico lá. Sim. Bah, Do que outro incrível, lado, né? É, tremendo. Impressionante como a gente pode alcançar pessoas. Então, os irmãos aí sejam um missionário virtual. Glória a Deus. Eufêmia Colum comentando aleluia, Deus lhe bendiga desde Puerto Rico. Ó, tem Glória mais a uma irmã de Deus. Porto Glória Rico a aí. Deus. Mas irmãos. Irmão também Cristiane Bittencourt dando glórias a Deus. Irmã Pamela Girardi dando glórias a Deus. Irmã Betice Rivera. Betsy Rivera também. Betsy Rivera. Deus lhes bendiga, hermano, saludo desde Puerto Rico. Glórias Ó, a tem Deus. três Glória a irmãos Deus. já aí de Olha Porto só, Rico. estamos entrando em Porto Rico. Amém. Glórias a Deus. a Deus com os hermanos que estão Amém. allá. Irmão também Valmir Gonçalves dando paz e união da cidade de São João Batista. Essa eu não Santa conheço, Catarina. São João Batista é uma cidade que fica um pouco além de Florianópolis, onde a gente chega até a cidade chamada Tijuca e dobra à esquerda, chega em São João Batista Bah, pastor, e né? tem uma igreja lá que é uma bênção de Deus. Oh, Seguidamente, glória. pelo menos 2 vezes por ano eu apareço por lá. Lá na casa do irmão Valmires, Oh, glória a Deus. Por isso está Deus abençoe ligadinho todos os aqui. irmãos aí de Santa Catarina que estão Santa videologados. Catarina. Tem conosco. muitos gaúchos lá também. São essas Então, nossas glória. participações, irmão Guilherme. São essas. Então vamos continuar, pastor, aqui falando sobre Vamos. o reino de Deus. Reino E, de Deus. o que é ser maior, pastor? Porque na nossa concepção humana a gente tem uma noção assim, ser maior, quem tem uma posição, quem tem Sim. pessoa alguém que exerce autoridade, tem muito dinheiro, sei lá, essa é a visão que a gente tem, né, nessa questão de ser maior. Mas o que é ser Sim. maior no reino de Deus? Bom, quando o reino de Deus veio, vamos lá, o reino de Deus chegou. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus, né? E o evangelho do reino de Deus, ele veio, parece, de encontro a todos os conceitos daquela sociedade. Por exemplo, Jesus, nas Bem-aventuranças, capítulo 5 ali do livro de Mateus, Jesus falava as coisas totalmente contrárias ao que estava implantado já na sociedade. Por exemplo, ele dizia, se alguém te der um tapa no rosto, dá o outro lado do rosto. Quer dizer, totalmente contrário, né? Então, o conceito de ser grande para o reino de Deus é um. Para a sociedade, vamos dizer, atual é outro. Para o reino de Deus, quanto mais tu te humilha, maior tu fica. Pá. Para a sociedade, quanto mais tu te exalta, mais soberba, mais aquilo que chamam de empáfia, né? Mais que você se apresenta demonstrando ou pensando ser grande, impondo as suas qualidades, virtudes, é grande aqui, mas para Deus a pessoa está se tornando pequeno e vamos chamar até de minúsculo, Bah. né? Meu Deus. O reino de Deus é totalmente diferente os conceitos. Pá. Por exemplo, ele fala-nos que nós somos o sal da terra, né? O sal da terra. O sal, quando ele aparece, ele é descartado, né? O sal só é bom quando ele desaparece, que mostra só o gosto. Verdade. Então, os Interessante conceitos humanos têm que aparecer, tem que estar destacado. No conceito de Deus tem que desaparecer, Pá, que incrível. né? Quando chegou um homem perto de Cristo e olhou para Cristo e disse assim, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Posteriormente, Jesus falando sobre esse homem, ele disse,
dos nascidos de mulher, o maior é o João Batista. Mas no reino do céu, o menor é maior que ele. Então, todos os conceitos aprendidos aqui, né, na sociedade, que você pode aprender ali estudando, sendo orientado, educado, eles não têm validade nenhuma para um destaque no reino de Deus. Os destacados no reino de Deus são aqueles que se humilham, que se atiram aos pés do Senhor, que não aparecem, que se tem alguma fama, algum destaque, é o Senhor mesmo que os destaca, né? Porque senão nós acabamos desenvolvendo a síndrome luciferiana. A síndrome luciferiana, para ser grande, ela está na sociedade. E os conceitos de Jesus e a forma de Jesus, ele está naqueles que pertencem realmente ao reino de Deus. Veja que Jesus, para ser grande, ele veio só descendo, né? Uhum. Ele desceu da sua investidura como Deus, se tornou um homem. Aqui, como homem, ele foi se humilhando. E hoje, quem é o maior? É ele. Então, nós só seremos grande se nós conseguirmos, pela ação dele e pela nossa entrega a ele nos deixar pequeno aos olhos dos homens, nós seremos grandes no reino de Deus. Glória a Deus. Então é o inverso, né, pastor? É totalmente o inverso dos conceitos da sociedade, né? Mas imagina, é por isso que a Bíblia diz que para muitos aí, né, aqueles que não compreendem, é loucura, né, a pregação. Porque imagina tu dizer que para a pessoa ser maior, ela tem que diminuir, ela tem que ser o menor. Há muitos anos atrás, irmãos, olha, eu digo assim, 40 anos atrás, talvez até mais, no tempo que se gravava os hinos assim num vinil, né? Uhum. Um disco, né? Existia uma música que falava do crente mais rico da terra. De alguém, um fazendeiro lá que teve um sonho que ia morrer o camarada mais rico ali da região. Uhum. E como ele era o mais rico, ele se preocupou que seria ele o futuro falecido, né? Uhum. E aí morreu um tal de José lá, que era um crente. Era o mais pobre. Na fazenda dele, peão dele ali, morreu o crente aquele. Que para Deus era o mais rico. Né? Para Deus era o mais rico. Rico em quê? Rico em valores do reino. Visto que o reino, quando ele vem sendo explicado, a primeira coisa que Jesus diz, olha, meu reino, ele não é desse mundo. Ele não é desse mundo. E os valores do reino. O reino é justiça, paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Então, os valores são totalmente diferentes, os conceitos são diferentes do que a gente pensa na sociedade, né? Então, quem quiser ser o maior... tem que se tornar o menor. O próprio Jesus disse, tu quer ser o maior, tem que servir os outros. E o pior, assim, que a gente vê, né, pessoa que tem muita gente na igreja que diz assim, eu quer aparecer, sabe? Quer ser o grande, mas... não aprendeu o segredo ainda, né? Que não aprendeu o segredo para servir, né? Era o que os discípulos esperavam. Eles esperavam que o grande vai ser, ele vai falar, aquele que prega mais, aquele que aparece mais. É o que os discípulos estavam esperando. É o que a gente espera na nossa mente. Natural. Sim, nós fizemos parte dessa sociedade como seres humanos. O conceito que nos é passado é esse, né? Que grande é aquele que tem um destaque, tem beleza, tem inteligência, tem algum talento, tem algum dinheiro, alguma coisa, né? Mas para o reino de Deus isso aí não tem influência nenhuma e nem destaque nenhum. Não, né? muito pelo contrário. A Bíblia fala aqui no Salmo 49, no versículo, deixa eu ver aqui o versículo 11, diz sobre a sociedade isso aqui, ó. O seu pensamento íntimo é que suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Sim. Olha só o que a Bíblia fala agora. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Sim. Estultícia, se a gente for pegar uma palavra mais normal, que a gente usa mais, é idiotice, é besteira. Deus fala que a gente querer engrandecer para as outras pessoas nos aplaudirem. Sem engrandecer, né? Para as pessoas nos aplaudirem é loucura, é idiotice, é bobagem. Tá perdendo tempo de jeito ridículo. Com certeza. Olha que incrível isso. O jeito Então o cidadão que é grande no reino de Deus pode ser o menorzinho de toda a nossa comunidade.
Pá. Tremendo isso. Pastor, agora falando... Desculpa, só para mim concluir. Pode ser. Eu atendi uma igreja chamada Beira Rio. Ela era bem pequenininha. Ela tinha 12 membros quando eu iniciei. E um dia eu recebi uma escala, eu era presbítero, eu recebi uma escala na sede do que a gente chamava então de distrito. E eu era bem jovem ainda, né? E aí eu fui pregar e naquele culto, eu recordo-me que eu fiz o convite, todo mundo veio para frente, os obreiros desceram, dobraram o joelho, foi uma coisa extraordinária. E ficou só eu e o pastor ao púlpito. E aí eu pensei, pastor, tá só nós dois, eu vou dobrar meu joelho. Ele disse, o senhor ora por mim, o senhor é o pastor. Então foi uma coisa extraordinária, assim. E eu fiquei muito alegre, eu não vi a hora de começar o culto na minha igrejinha para dizer o quanto eu fui usado por Deus. E quando eu fui dizer isso aí, o porteiro disse para mim assim, pastor, vou lhe dizer uma coisa para o senhor. A irmãzinha fulana, que era uma senhora bem velhinha, bem pobrezinha, a irmãzinha fulana, ela ficou o dia todo orando pela sua escala. Aí eu entendi que Deus me usou só por causa daquela ali, totalmente insignificante no contexto geral da igreja, né? Foi por causa dela que Deus me usou. Glória a Deus. O meu conceito humano, eu estava achando que Deus tinha me usado por causa do que eu era, do que eu sou, Meu, né? meus méritos, pela capacidade de falar, de interagir e tal, né? Quando eu fui contar isso aí até, na realidade eu ia até me exaltar um pouco, fiquei sabendo que Deus me usou só por causa daquela velhinha. Então, as coisas de Deus são assim, né? Está ali muitas vezes o maior, né? O maior está sentado ali e você não consegue identificá-lo, mas ele é o maior. E muitas vezes uma igreja está de pé por causa dos pequenos insignificantes que estão ali dentro daquela comunidade, levando aquela igreja em oração, aquele pastor é usado por Deus, é usado em dons e tal, por causa dos grandes do reino de Deus, pequenos numa comunidade, muitas E vezes. incrível, a gente for ver em Mateus 18, a Bíblia fala que Jesus teve que ir lá pegar a criança e trazer. Mostrar para eles. Se a gente parar para pensar, digamos, tinha uma multidão lá e não dá para ver as crianças no meio da igreja, daquele povo Sim, junto. são É insignificantes. tão insignificante que nem Jesus apontasse para criança, eles não iam ver. Sim, teve que trazer. Ele teve que trazer. Olha que incrível de tão... Quanto tem que desaparecer para ser... que tremendo. Glória a Deus. Que tremendo isso. Pastor, não saindo do tema, né, mas indo para um outro assunto, a Bíblia nos mostra que Jesus deu vários exemplos assemelhando o reino de Deus, né? Certo. E um dos exemplos que ele me chama, que me chama a atenção, claro, né, todos, mas esse que me faz refletir um pouco mais é sobre a parábola das 10 virgens, né? Sim. Que são 5 prudentes e 5 nércias. 5 nécias. Sim. E eu vejo ali que Jesus está falando do reino de Deus, né? E parece assim, ele começou a falar sobre semelhança, começou a falar que elas estavam esperando o noivo, né? E à meia-noite ouviu-se um clamor, eis o noivo, seu encontro. E aí aparece aquele episódio em que as nécias pedem o azeite das prudentes, e elas dizem que não tem, que pede para elas comprarem, né? Ir diante comprar, porque se a gente dá para vocês, vai faltar a nós. Só sei que nesse período aí, nesse inteirinho que elas foram comprar, o noivo veio, né? E fechou-se a porta e depois elas voltaram, bateram. E às vezes eu penso assim, mas o que tem a ver com o reino de Deus? Aí a gente tá falando sobre, entra a questão da salvação aqui, né? Porque... e a questão de buscar estar preparado, né? Isso. Buscar estar preparado. Ali, vamos dizer assim, era um grupo, todos religiosos, seria hoje na aplicação, né? Todos religiosos, todos membros de igreja, de comunidade, sei lá do que lá, né? E todos, porque hoje, você chega em qualquer comunidade religiosa aí, você pergunta, tu vai pro céu? Eu vou pro céu, eu vou, tranquilo, tô esperando Jesus. O arrebatamento pode ser qualquer hora, tô aí, vou dar meu like e vou subir, né? Mas, na realidade, quem realmente está preparado? Então, aquela parábola traz essa ideia, né? De estar preparado. Com todos essa situação que nós já mencionamos aqui, alguns simplesmente não se apercebem disso,
vão ser esse grupo que está sendo relacionado ali daquelas nécias, né? E as prudentes são aqueles que estão sendo preparados, ou seja, estão buscando estar vigilante para a vinda de Jesus. Mas interessante também, a gente estava falando sobre a parábola do fermento, né? Também é comparada ao reino de Deus. Pois então. Como é que se transformava um fermento? Veja bem, se pegava a massa, se fazia todo aquele processo de amassamento, né, tal, e se separava um pouco daquela massa, se separava, e aquela massa, sofrendo uma levedura, sofrendo então um processo, ela se transformava então em fermento. Então aquilo ali era o fermento. Aquele ali era o fermento. O fermento não era algo que se produzia. Hoje tem químico, Não, biológico não existia seco, isso né? aí. O fermento era tirado da própria massa, separada num lugar, uma espécie de uma bolinha assim, ó, Interessante. como estou em silêncio aqui, tirava uma bolinha aqui e deixava em determinado tempo, que sofria então esse processo, né? Aí, posteriormente, após eles transformaram, agora não só numa massa comum, mas sim numa massa levedada, transformada em fermento, ela ia ser introduzida novamente no pão. Então, o povo que detém o poder, as expressões do reino de Deus, é um povo tirado de uma massa, separado para sofrer o processo e depois, então, influenciar a massa, para que a massa se transforme no pão. Então, a massa é todo o mundo, o grupo religioso que existe num país ou no mundo. Mas existe um povo que é separado para sofrer este processo. E esse processo, então, é o reino de Deus estabelecido nessa pequena massa, que vai, então, agora tem vamos dizer, a obrigatoriedade de buscar influenciar a demais massa, para que elas se transformem em algo aproveitável. Interessante isso aí, né, pastor? Eu não tinha parado para pensar dessa forma. Nós não podemos ser transformados em fermento, ou, num paralelo, o reino de Deus, não podemos deter o reino de Deus e não buscar influenciar. Seria como um fermento destacado longe da massa. E aí que entra a questão do missionário, né, pastor? Que ele vai implantar. Não só o missionário, mas como nós também na nossa comunidade. No colégio, no trabalho. Colégio, no trabalho, qualquer lugar que tu puder influenciar, né? Você pode estar parado aí influenciando. Eu recordo-me que um dia eu estava parado num lugar e passou um rapaz assim, e eu pensei, eu já conheço esse assunto há muitos anos, já preguei várias vezes isso, né? E eu pensei, eu vou influenciar esse rapaz, vou colocar uma ideia na cabeça dele. Ele estava com uma camisa do Grêmio, time aqui do Rio Grande do Sul, para quem não é daqui, camisa do Grêmio. E eu chamei ele e disse, meu filho, vem aqui. E ele veio, eu perguntei para ele, como é que está o teu time? E ele botou a mão assim, disse assim, o meu time está bem. Eu disse para ele, não está melhor que o meu. E aí ele disse, qual é o seu time? Eu disse, o meu é o time do Santos. E ele disse, mas o time do Santos na tabela está lá embaixo. Eu disse, não, senhor. E, aliás, eu torço para 2 times. É o do Santos e do Botafogo. Como assim? O senhor torce para 2 times? Eu digo, sim, os Santos são aqueles que vão para o céu, né? E o Botafogo, na atuação que nós estamos botando fogo no diabo e recebemos. E comecei a pregar para ele. E ele ficou me olhando assim, né? Ou seja, eu influenciei a vida dele com a mensagem de Deus. Glória a Deus. Tratei com ele um assunto comum a todos, uma notícia que estava dando, que o Grêmio estava bem e tal e coisa. Aproveitei aquela notícia, influenciei a vida dele. Tal como Jesus sentou na beira de um poço, né? Veio uma mulher, ele usou um assunto comum a todos. Ele disse, me dá um pouco d'água aí. E começou o assunto, influenciou a ela, e ela influenciou uma cidade toda. Foi a maior evangelista, ou a primeira evangelista mulher mencionada na Bíblia. Então, os que detêm as manifestações do reino de Deus, não é para ficar só na sua comunidadezinha ali, né? Nós ali, influenciando uns aos outros. Não, nós temos que sair daqui e influenciar o resto
da massa. Ah, glória a Jesus. E a gente pensa assim, né, pastor? Não, quando a gente lê essa passagem, fala de fermento, a gente já pensa no fermento, aquele que já está industrializado, né? Sim, claro, porque é o que nós conhecemos, né? O fermento, aquele que a gente coloca no pão, biológico. Quando a gente for ver a importância da santificação. Porque como a gente vai influenciar, como a gente vai ter alguma coisa para dar para esse povo se a gente não tá dentro do reino de Deus? Sim, tem que sofrer o processo. Tem que sofrer o Tá processo. dentro do reino de Deus. E a igreja é isso, né, pastor? A eclésia, né? Sim, É como se fosse tirado, né? é um grupo Um grupo. tirado e agrupado em outro lugar. Olha E aí. é uma reunião, né? Olha que incrível, porque se a gente é tirado de um lugar e entra pro reino de Deus, quer dizer que fora do reino de Deus tem outro reino. Sim, o reino das trevas, o reino das do trevas. mundo. Né? E esse é o... Mas basicamente tem que pensar sobre isso. Nós somos tirados, transformados então em reino, processo da transformar-se em fermento e voltar para influenciar. Eu achei interessante também quando os discípulos foram, né, pela primeira vez, né? Digamos, influenciar pessoas naquele momento. Influenciar pessoas. Eles voltaram felizes, alegres, né? Mas os demônios nos submetem. Sim, Aí Jesus falou sobre o nome deles estar rolado no livro da vida. É muito interessante isso aí. Então, glória a E Deus. quando eles contavam esses milagres, Jesus olhava para eles e dizia, mas eu vi Satanás caindo. Glória a Deus. Eles diziam, mas ali o fulano foi curado. E Jesus dizia, mas eu vi Satanás caindo. Glória a Jesus. A gente começa a ter um governo, um poder agora sobre outro reino, né? Sim, Olha Que tremendo. Como a gente começa a ter um poder sobre outro reino, a gente vira soldados. com certeza. E olha o que a Bíblia fala. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Bom Cristo. soldado. Nenhum soldado de serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou. Olha só que incrível Agradar, né? Agradar. Agradar, a palavra é agradar. E depois, posteriormente, fala que ninguém é coroado se não lutar legitimamente. Essa palavra aí, ela traz a ideia de ser autêntico, habilitado. Né? Note agora as notícias aí, ó, lá na guerra da Ucrânia com a Rússia, né? O Putin, ele recrutou 300 mil soldados, né? E já mandou 150 mil para casa, porque eles não tinham condição de ser habilitados. Não tinham jeito para ser milico, para ser soldado. Então eles foram recrutados, foram mandados embora porque não tem jeito. De repente os Não camaradas tem o que fazer. só querem lidar com computador, sei lá, ou são músicos, né? E aí, vamos embora, você não tem condição. Né? E aí está dizendo a Bíblia, ninguém vai ser coroado se não lutar legitimamente. Sinônimo de habilitado, autêntico. Glória a Jesus. Olha, então a gente dá para entender que o reino do céu onde a gente tá não é só um lugar para ficar parado. O reino é um lugar que a gente vai para guerra, a gente luta, a gente agrada o nosso rei, a gente aprende dentro do reino, a gente aprende a agradar, a gente aprende a estar apto para ir lá. Olha que coisa incrível estar no reino de Deus. Na realidade, nós Isso somos espiritualmente. assim, falando de batalha espiritual, né? Nós pertencemos ao reino de Deus, mas estamos destacados fora da nossa sede. Nossa sede. QG, Aonde está o nosso Deus assentado. Né? Nós estamos num campo de batalha. Por isso que quando nós vencermos, está aqui no livro de Mateus, capítulo 25, né? E versículo 34 diz assim, ó, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então voltaremos ou adentraremos no headquarter, o quartel-general Glória do a Deus. nosso Deus, do nosso rei que está sentado esperando por nós. Glória a Deus. E é um processo, né, pastor? Processo. É um processo de E nós temos negação. nós temos que sofrer esse processo já no meio da batalha, né?
Nós estamos num campo de batalha, temos que sofrer o processo, ser habilitado, lutar, vencer e voltar para o lugar que Deus quer que nós E olha que incrível, a Bíblia fala em Apocalipse 2, no versículo 10, fala assim, ó, não temas as coisas que tem de sofrer. A gente não pode temer sofrer esse processo de fermentação. Sim, mas olha- quem quer sofrer? O evangelho de hoje é o evangelho de vem pra cá, tá tudo bem, tu não vai sofrer, Deus vai te dar vitória e tal. Quem é que chama para sofrer? Né? Quem é que chama para deixar o salário que ganhava e ficar sem ganhar nada? Vai, eu me lembro, eu trabalhava numa empresa quando eu tinha lá, sei lá, uns 35, 40 anos, não me lembro bem, e eu ganhava 10 salários mínimos. Deus inventou de falar comigo para me apresentar para o pastor Humberto. Saí da empresa que eu estava, eu era o chefe lá, e Deus disse para mim assim, ó, meu servo, larga o teu trabalho, te apresento para o meu servo Humberto e vem trabalhar só para mim. Aí fiz um acerto na firma, saí, peguei um maço de dinheiro, dei para minha esposa, me apresentei para o pastor Humberto, contei para ele, e o pastor Humberto, com aquela paciência que é peculiar a ele disse assim, quanto é que tu quer ganhar? Eu disse, eu não quero ganhar nada, Deus não me mandou tratar salário, Deus me mandou tratar trabalho. Fiquei 3 anos sem ganhar R$1. Glória a Jesus. Quem é que quer isso? Né? Você que está ouvindo aí, ó, quer sofrer? Ficar sem salário, muitas vezes, ir para o campo missionário, sofrer rejeição. Né? Me lembro que eu atendi uma igreja, assim, eu não vou mencionar o local, mas alguns sabem, né? Que era quase todos italianos. Né? E só eu e a minha esposa, assim, mais preto, né? A gente parecia 2 feijão numa panela de arroz. E eu ia para a igreja às 8 horas para orar, né? Para pregar às 8 da noite. E às vezes quando eu pregava, eu ouvia as pessoas dizer assim, ó, andiamo, parlemo la casa de Scorsese. Esse italiano quer dizer, vamos, conversamos lá em casa deste nego sem vergonha. Bah. E eu ficava orando das 8 da manhã até as 8 da noite. E eles diziam, vamos lá, depois a gente conversa sobre esse nego sem vergonha. Quem é que quer isso? Você que está aí, ó. Quer isso? Então vem pra cá. Mas tem Deus tem uma benção para ele. Vem pro reino. Mas tem um lado bom, pro reino. não é? Tem um lado bom. Sim, mas em princípio chama para sofrer, né? Mas depois do sofrimento vem a bonança. Hoje, por exemplo, como vocês aqui, são uma gurizada nova, quem sabe amanhã depois vocês estarão na mesa diretora, sendo as lideranças da igreja. Hoje eu sou bem quisto, hoje eu sou respeitado, sou considerado pelos irmãos, né? Os irmãos param para me ouvir. Hoje é um programa aqui da juventude, né? Uhum. O que eu estou fazendo aqui com 60 e tantos anos aqui na juventude, né? Então hoje eu estou colhendo. Tá influenciando aí, né, pastor? Mas já Reino, passamos aí, já ralamos um pouco na vida, né? Incompreensão, essa coisa toda, né? Então é o texto que tu lesse, ó. Vem, começa a sofrer. Nesse sofrer, tanto no tranco, no trabalho, como no processo de Deus, tu vai sofrer, tu vai ter que deixar coisas que tu não gostaria de deixar, vai perder coisas que tu não gostaria de perder, mas o reino de Deus vai sendo implantado e posteriormente tu vai ficar velho aí, abençoado, aí Deus vai ser contigo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor, nós estamos chegando já próximo. Pois é, né? nosso Falta poucos minutos. final né? da programação. E a gente quer ver ali mais os irmãos aí, alguns irmãos que entraram aí conosco, quem está participando conosco dessa programação. Glória a Deus. O irmão Guilherme aí se atualiza aí de quem está Amém. participando conosco. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá. E logo após a gente vai dar o senhor perguntando aí, passando para o senhor dar suas considerações finais a respeito desse tema, né? Tá bom. Agora, a irmã Fernanda Clavídio também, jovem aqui da sede, dando glórias a Deus. O irmão Christian Crisóstomo também participando. Fiel Olha aí, ó, aqui que no bênção. chat. Fiel aqui no chat. Participando, bem próximo. Bem próximo. Tá bem próximo, né? Presbítero Pascal Silas também dando paz do Senhor. Pastor Carlos. Amém. Presbítero Silas Pascal. Isalete Valin dando
Paz, oração União de Chapada também. Mais uma irmã de Chapada. Deus abençoe todos os irmãos de Chapada. Irmão Josué Oliveira, dando a paz do Senhor, irmão Josué. Josué São Carlos. Josué São João Batista. Glória Esse a é o Deus, irmão Josué. Josué. Glória a Deus. Irmão Vera Castro Lenz, dando glórias a Deus. Irmão Tiago Souza, dando a paz de Cristo. Paz de Oh, Cristo. glórias a Jesus. Irmã Victoria Triste nos fala: o pastor Carlos Alberto é uma bênção para nós, todos aqui em casa, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Jesus. Deus abençoe Viu? vocês. Glórias a Deus. Irmã Cláudia? Irmão Cláudio agora. Irmão Cláudio Eduardo dando glórias a Deus. Irmão Valtair Cavalheiro dando... Conhece? Você? Quem? Valtair Cavalheiro. Olha o que ele tá falando. Glória a Deus, pastor Carlos. Meu primeiro pastor da restauração em 19/4/2006. O Valtair? Aham, O Valtair Valtair Cavalheiro. era encarregado da igreja Deus e Amor lá em Parobé. E ele terminava o culto lá bem cedo na Deus e Amor para ir ali participar conosco e eu pregar ali. 2006. 2006. 2006. Tinha 6 anos de idade. Bah. Glória a Deus. Irmã Vitória Triste também na escuta, Gravataí. Irmão Valtair também deve estar junto com a irmã Vitória Triste. E o irmão Júnior também da área Cachoeirinha dando glórias a Deus de novo. Glória a Então, Deus. essas são as nossas participações. Já tem bastante like. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos aí, que é muito Glórias a importante, Deus. irmão. Às vezes em todas as programações aqui nós estamos pedindo like, não é pra nós. Ah, gostei do programa, dá um like. Não. É para que este programa e outros, né, da Rádio Restauração Online, YouTube, venha a ser de relevância para que alcance outras pessoas, né? Tipo assim, a pessoa tá lá, abriu o telefone ali, lá do outro lado do mundo. Pega o telefone e vai estar lá nosso programa. Rádio Restauração Online. Quando mais a gente dá like, mais a gente comenta, participa do chat, mas quando a gente também aperta no sininho que tem ali para receber as notificações, mas o YouTube considera esse canal relevante e vai Isso. divulgando para as pessoas. Então, um meio que a gente tem para evangelizar hoje em dia é dando like, é comentando. É só nos clicando ali, comentando, né? vídeos, apertando no sininho e a palavra de Deus vai sendo levada. Então Amém. aproveite aí, já falo novamente, seja um missionário virtual e alcance outras pessoas aí do outro lado do mundo, né? Pessoas de repente estão à sua volta aí. Simplesmente por um clique, compartilhando e deixando seu comentário. Por isso que é muito importante. Nós temos neste programa, neste canal, praticamente 24 horas de programação. Daqui a pouco, à meia-noite, vai ser a rede mundial de oração. 6 horas da manhã já tem a mensagem de vitória e assim vai indo. Benção de Deus. Né? É 24 horas quase. Benção de Deus. Glória a Deus. Então, pastor, já estamos no final desta programação. Gostaria que o senhor desse suas considerações finais a respeito desse tema. Amém. Pois bem, meus amados ouvintes, eu espero que vocês tenham sido abençoados por Deus, né? Abençoados por Deus. Como eu iniciei falando, o tema é muito amplo. Tentamos dar aqui algumas informações. Eu quero concluir, então, lendo um texto da Bíblia aqui que diz, é um texto clássico, né, sobre o reino de Deus, Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz assim, ó: porque o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas o que ele é então, pastor? Ele é justiça, Glória a Deus. é justiça, ele é paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então você, amado ouvinte, videologado aí, né? Meu irmão está começando agora, ou já tem mais tempo de fé, é pastor, é obreiro. Vamos buscar se deixar dominar pelo reino de Deus. Glória a Jesus. Ser qualificado, né? Ser credenciado para ser um membro do reino de Deus. Antes de tudo, pertencer ao reino de Deus, para não incorrermos naquele erro de Nicodemos, que era mestre, era, vamos dizer, um crente antigo, já estava velho, talvez até perto do final da sua vida, e não conhecia o fundamental, que era nascer de novo. Lembrando que não tem como nascer de novo sem morrer primeiro. E ao morrer primeiro,
viver na dinâmica da ressurreição. E Deus vai ser com todos vocês. Eu fico muito grato de poder traçar esses comentários aqui com vocês, né? E buscar que vocês vivam isto, né? A justiça. Ter no domínio de Deus a sua vida, a justiça. O que é justiça? Eu não sou advogado. Mas eu sei assim que justiça é mais ou menos dar a quem tem direito o que lhe é de direito. Quantas vezes estamos na igreja e precisamos que alguém nos mande dar glória a Deus. Olha só. Alguém diga, dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus. Mas por que tem que alguém dizer para mim se eu tenho o reino de Deus? E o reino de Deus é a justiça? Então eu tenho que dar glória a Deus espontaneamente, tranquilo, né? Porque eu estou com a prática da justiça. Tá? Então, às vezes eu vejo isso aí, uma igreja calada, ninguém dá glória a Deus, aí você levanta um dirigente de culto, que muitas das vezes é um animador de plateia, né? E aí diz, dá glória a Deus, está na hora de dar glória a Deus. Ficamos semelhantes às ladainhas católicas, que dizem, todos digam amém. Amém. Não, quem tem o reino de Deus é glória a Deus e aleluia, porque ele sabe o que tem que dar para Deus. Vir cultuar não é vir buscar, vir cultuar é vir trazer para ele. Interessante. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que vivendo assim, nós vamos ser agradável a Deus. Isso é muito importante. Deus se agradar de nós, do nosso jeito de ser. Não obstante, às vezes, falharmos em alguma coisa, né? Mas Deus se agradar de nós e assim vamos ser também aceitos por Deus. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Pastor, eu gostaria que, então que o senhor fizesse uma oração final, né, para todos os irmãos aí que fizeram seu pedido de oração no chat, de forma geral. E para todos os nossos irmãos aí, videologados, tem muitos jovens, também tem pessoas adultas, né? Enfim. Então, para que o Senhor possa abençoar e que Amém. O reino de Deus venha ser implantado na nossa vida, na vida Amém. De todos os nossos irmãos aí. Querido e amado Deus, nesse momento, Senhor, Jesus. Nós oramos e oramos Obrigado no nome de Jesus. Jesus que abriu para nós um vivo caminho para ter acesso ao Senhor, ó Deus. Pedimos que o teu reino venha. O teu reino venha com tudo que ele tem para, Senhor, nos ajudar, nos transformar e nos usar, Senhor. Que o teu reino venha a cada dia, a cada momento, a cada circunstância da nossa vida, possamos sentir esse reino. O domínio do Senhor na nossa vida. Domine o nosso corpo, domine a nossa mente, domine, Senhor, todos os nossos projetos. Tenha nas tuas mãos, Senhor, o domínio sobre a nossa casa, a nossa família, aqueles que são casados, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos, Senhor, sobre as igrejas, ó Deus, domina. Quanto ataque, Senhor, do inimigo da nossa alma está sendo feito na individualidade de cada um e também na comunidade, na igreja, muitas vezes, infiltrando-se coisas que não pertencem ao teu reino, mas move, Senhor, move o teu reino sobre as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que estão participando deste maravilhoso programa da Juventude Restauração. Rogo a tua bênção sobre os irmãos aqui do Brasil, sobre os irmãos fora do Brasil, Senhor, em outros países. Oh, meu Senhor, nós somos teus, Senhor. Nos separaste como uma pequena massa para sofrer o processo, Senhor, e assim nos transformar como um fermento. E agora queremos, Senhor, influenciar a grande massa. Oh, Ramagarasho, Rabai, de Pomenei, de Cantete, Becandaraia. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero proclamar o estabelecimento do teu reino na vida daquele meu irmão
irmão mais fraquinho, Senhor, o mais combalido, aquele, Senhor, que está distanciado dos teus caminhos, possa receber o impacto do teu reino nesta noite. Antes, Senhor, que haja a virada do dia, seja este homem, esta mulher, este jovem impactado pelo teu reino, Senhor. Abençoa a juventude, ministério, restauração. Abençoa os teus servos, Senhor. Abençoa o pastor Licidônio. Abençoa, Senhor, os demais companheiros, demais líderes de área. Ó Deus, os jovens que são certamente, Senhor, aqueles que o Senhor tem projeto para ser as futuras lideranças da Igreja Ministério Restauração. Seja o Senhor e o teu reino com cada um deles, Pai, e nos dá paz e nos dá da tua guarda, da tua companhia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Muito obrigado, pastor, pela sua Aleluia. participação aqui, pelos esclarecimentos que o Senhor tem nos dado. É uma honra que está Amém. ouvindo sempre, Senhor, os ensinamentos da Palavra de Deus. Muito obrigado, irmão Guilherme, por sua participação. E muito obrigado a todos os nossos irmãos videologados aí, que estiveram participando. E que aqueles que ainda vão participar, né, que vão assistir aí futuramente. Que Deus abençoe a todos. Paz, oração e união. Amém. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz